Vamos ler o texto sagrado. 2 Crônicas é um texto novamente grande. Esses textos que eu não gosto de ler, mas eu não tenho opção. Mas eu queria que você atentasse para essa história, que é uma história extraordinária, que é a história do rei Josafá. Alguém já leu essa história? Já ouviu falar da história do rei Josafá? Da retumbante vitória que ele teve sem fazer absolutamente nada? Ele apenas orou, clamou a Deus, louvou a Deus e deixou Deus fazer tudo por ele. E Deus fez tudo pela nação. Apenas por orar, clamar e aguardar. Essa história se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20, de 1 a 23, ok? Eu queria que você prestasse bem atenção nessa história, porque ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa, essa história. Eu consegui ver Jesus aqui, na história de Josafá. Todos acharam? Diz assim, ó. Depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazão Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e apregoou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também todas as cidades de Judá veio para buscar o Senhor, e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, e diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão o pago, vindo para nos lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava de pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres, os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. E nesse encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará.
ó Judá e Jerusalém, não temais, não vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-lhes com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvasse a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs-se o Senhor em emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e dos monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. Essa é a história. Vamos orar. Senhor, que história maravilhosa. Ela está aqui porque ela quer nos ensinar. Ela está registrada dessa maneira nas Escrituras Sagradas. E pedimos agora o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito Santo. Pedimos o auxílio do teu Espírito Santo. O Senhor é conhecedor dos corações que aqui estão. E queremos, Senhor, essa revelação. Queremos esse entendimento do texto sagrado, em nome de Jesus. Amém. Eu não preciso nem dizer para vocês que as batalhas fazem parte da nossa vida. Não tem vida sem lutas, não tem vida sem batalhas. Enquanto vivermos aqui, vamos enfrentar dificuldades, batalhas na nossa família, batalhas espirituais. Às vezes eu tenho aquela sensação que a vida não dá trégua. Você já teve esse sentimento? Você termina um problema, resolve ele, logo na frente já tem outro para ser enfrentado. E às vezes nos sentimos fragilizados, e é muito normal nos sentirmos fragilizados, perplexos diante das dificuldades, porque estamos diante dessa fragilidade humana. Essa fragilidade humana está coerente com quem nós somos. Nós somos feitos de barro, nós somos quebráveis. Não sabemos, às vezes, direito como resolver os problemas que se agigantam e que são maiores do que nós. Nós não sabemos agir. Você já teve momentos em que você falou: eu não sei o que fazer, como agir, que saída eu tomar? Se você já teve em situações como essa, é muito normal. Isso é muito normal na nossa vida. E nós lemos então essa conhecida história e maravilhosa história de Josafá, que descreve essa batalha épica de Israel, rei de Israel. Ele ficou sabendo por um amigo que 3 nações inimigas estavam vindo para atacar Israel. E esse cronista, ele relata-nos que essas 3 nações, que eram os moabitas, os amonitas e os meuitas, eram nações que Israel tinha poupado lá na frente, e aqui agora eles tinham se levantado contra eles. A paga deles era atacar Israel. Tanto que Josafá menciona isso na oração. Mas, Senhor, o Senhor não permitiu que nós os destruíssemos, e agora eles se levantam contra nós. E Deus fez que essa história fosse colocada na Bíblia
para ilustrar alguns princípios espirituais para vencermos as nossas lutas diárias, para nos encorajar a enfrentarmos as nossas lutas diárias. E diante da pergunta, como eu posso resolver os meus problemas? Como eu posso resolver o meu problema? Como você pode resolver os seus problemas, que pode parecer que são muitos. E às vezes são muitos mesmos, né? Embora às vezes nós somatizamos, às vezes os problemas não são tão grandes, mas nós o enxergamos como grandes. E às vezes são grandes mesmo, muito maiores do que nós e querem nos achatar. A primeira coisa para você vencer as batalhas da vida, as batalhas reais da vida, é você identificar o seu inimigo. Quem são os seus inimigos? Quem são os seus reais inimigos? Quem são? E foi isso que Josafá fez. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, ele começou a entender quem que era. Vieram, então, essas nações pelejar contra Josafá. Nós podemos ver a aplicação desse princípio aqui com Josafá. Primeiro, ele toma consciência, ele ganha consciência quem eram os seus inimigos. E esse princípio pode até parecer óbvio ou simplista, mas ele é muito importante para quando se enfrenta alguma demanda, alguma batalha. Muitas pessoas simplesmente não sabem quem são os seus inimigos, às vezes diante de lutas. Quem são os seus reais inimigos? E geralmente a gente pensa que o nosso inimigo é, às vezes, o outro, mas somos nós mesmos. Às vezes, o nosso inimigo é a nossa própria atitude em relação àquela própria situação. E por isso que nos fragilizamos tanto, porque nós não sabemos como agir, agimos de maneira errada, com mais má motivação. Antes de começarmos a vencer qualquer batalha ou qualquer luta pessoal, precisamos identificar honestamente os nossos inimigos. E às vezes somos nós mesmos, às vezes nós nos deparamos com lutas pessoais e atribuímos ao outro, e complicamos tudo. Observe como Josafá reagiu. Então Josafá, diante da constatação dos seus inimigos, no verso 3, ele fala que ele teve medo, e é legítimo esse medo, porque eram 3 nações contra uma nação. E o que ele faz? Ele recorre a Deus. Ele apregoou um jejum em todo Judá, convocou uma assembleia para adorar, para buscar a Deus, para clamar a Deus. E quando ele soube que essas 3 nações estavam vindo contra ele, e ele fica assustado, e não é para menos ficar assustado, e essa reação é típica de todos nós também, quando nós somos acometidos por problemas, às vezes aparentemente insolúveis à nossa vista, nós ficamos o quê? Assustados, com medos, temerosos. Essa é uma reação natural aos nossos problemas. E não é errado, gente, sentir medo. Não é errado sentir medo. A maneira como nós lidamos com medo é que tem que ser ajustada, que tem que ser corrigida. Como que eu lido com esse medo? Se usarmos o medo, por exemplo, para nos motivar a resolver o problema, aí sim, as coisas vão tudo bem. Mas se você deixar o medo te paralisar, te neutralizar, te impedir de reagir, aí ele te destrói. No entanto, se ficarmos aí prostrados, desanimados, e desistirmos, aí vamos sucumbir diante dos nossos medos, diante da tempestade, como a Dani ilustrou aí a caminhada, de Pedro sobre as águas.
Pedro, quando deixou o medo entrar dentro dele, ele sucumbiu. Ele estava triunfando enquanto estava confiante em Cristo, olhando em Cristo, com os olhos fitos em Cristo. Mesmo diante de fragilidades humanas, Pedro triunfou em um dado momento. Ele triunfou, ele avançou, porque o seu olhar estava em Cristo. Um outro recurso que precisamos, né, para vencermos problemas é confiar nos próprios recursos de Deus. Deus tem recursos. Deus tem maneiras de agir de forma tão extraordinária. Antes de confiarmos nos recursos de Deus, nós precisamos admitir uma coisa. Essa é a primeira coisa que você tem que admitir, que você é fraco. Você admite que você é fraco, que nós somos fracos. Precisamos reconhecer que somos limitados e que necessitamos de Deus. Quem dera tivéssemos essa consciência aguçada todos os dias da nossa vida e que essa consciência nos levasse para Deus e viver para Deus, vivermos na dependência dEle. Quanto que a nossa vida seria diferente, melhor. A vida do cristão, ela é uma batalha sobrenatural e precisamos de poder para vivê-la. Não se vive a vida cristã sem o poder de Deus em nós, sem o agir de Deus em nós. Nós não podemos viver a vida por nós mesmos. Sabe por quê? Porque temos escassez de poder. Nós não temos força em nós mesmos. Quando dizemos para Deus: Senhor, eu estou com problemas, eu preciso de ajuda, eu estou com isso admitindo a minha incapacidade. E sabe o que vai acontecer? Deus vai se mover. Ele vai se mover em sua direção. Ele vai nos ajudar, porque Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Pai. Ele caminha conosco. Há apenas um tipo de pessoa que Deus não ajuda. É a pessoa que acha que não precisa de ajuda, que se acha autossuficiente. Josafá ficou com medo porque estava enfrentando uma situação aparentemente sem esperança. Você está diante de uma situação aparentemente sem esperança e o medo tem se instaurado dentro do seu coração? O que Josafá fez? Josafá proclama esse jejum, ele reúne todo o povo para buscar ajuda. Eu vou buscar socorro, porque todos os meus pontos de apoio já se foram, todos os meus recursos já se foram, eu não tenho recurso, então eu tenho que olhar para cima. Essa é uma atitude de humildade e de dependência. E Judá, então, congregou para pedir ajuda. Toda a nação veio pedir ajuda e buscar o Senhor. As pessoas vieram de todas as cidades de Judá. Olha que coisa linda. Vieram gente de tudo quanto é lado para buscar ajuda no Senhor. Hoje eu vi, pessoas de todos os lados, brotando de todos os lados, filas enormes voltando. Vamos imaginar essas pessoas com a mesma motivação, buscando o Senhor, porque a gente quer um governo aqui terreno, logicamente é legítimo nós votarmos, decidirmos, mas eu vi uma paixão nas pessoas ali, um entusiasmo, vestindo a camisa e acreditando, acreditando que um governo terreno poderá resolver a vida delas, mudar a história da vida delas. Cabe a nós refletirmos sobre isso. Será que temos o mesmo entusiasmo para dependermos de Deus e confiarmos em Deus de todo o nosso coração e dizer para o Senhor: Senhor, eu não tenho outro recurso além do Senhor, eu não tenho outro Deus do céu, eu não tenho outro Deus do céu além do Senhor, é o Senhor que comanda, é o Senhor que dirige. Vocês perceberam o quanto que a gente está equivocado? O quanto que a gente está equivocado. A oração deveria ser a primeira arma a ser usada diante dos problemas. Eu não sei se você tem se valido da oração
tem buscado o Senhor com toda a força do seu coração. Infelizmente, tem muita gente que tenta resolver primeiro os seus problemas, exaurir todos os recursos materiais, para depois buscar o Senhor. Depois de frustrado, buscar ao Senhor. E deveria ser o contrário, nós deveríamos buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e colocá-lo como a nossa esperança. Quem que é a nossa esperança, gente? Quem que é a nossa força? Você confia no homem ou confia em Deus? A oração deveria ser a primeira arma a ser usada diante dos problemas. Infelizmente, tem muita gente que não entende o poder da oração. E Josafá entendeu. Josafá entendeu que eles deveriam se prostrar. Quem dera se a comunidade aqui, vocês que estão aqui, atendesse o chamado do clamor a Deus. Quem dera o quanto que seríamos transformados e mudados, verdadeiramente vitoriosos em Cristo. A nossa vida cristã, ela é pequena, ela é medíocre. Nós somos engolidos pelos nossos problemas, pelas nossas ansiedades, pelas nossas lutas. Somos massacrados, porque nós não buscamos o Senhor. Nós não buscamos o Senhor. Buscamos o Senhor em última instância. E a gente tem aí nos versos 6 a 12 essa oração maravilhosa. Essa oração tremenda. Olha o verso 12 dessa oração. Vamos colocar aí, o Bruninho. Olha só que lindo. Vamos dizer juntos. Vamos lá. Verso 12. Ah, nosso Deus. Amém? Aleluia! Eu sou presbiteriano, mas eu estou meio pentecostal hoje. Então, o terceiro princípio para vencermos os problemas é descansar na fé. E sabe o que é? Sabe o que eles fizeram? Agradeceram. Sabe o que? Essa era a estratégia. Olha, deposite a sua fé e descanse, e adore. E adore a Deus e descanse. Deixe nas minhas mãos essa peleja, porque essa peleja é minha. Você tem deixado as suas pelejas nas mãos de Deus, ou você tem tentado você mesmo resolver com todas as suas forças? Observe como Deus responde à oração de Josafá. Verso 15, olha só que coisa linda. E disse: e tu, ó rei Josafá, ó Deus do Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia, aleluia. Sabemos que Deus não perde batalhas. Sabe por quê? Porque Ele já nos deu tudo que precisamos. Ele nos deu seu Filho. Nenhuma única vez. Jesus já venceu o mundo por nós. Jesus venceu a morte, venceu o diabo. Vocês querem mais? Se Ele fez isso por nós, Ele nos dará todas as coisas. Se tivermos uma luta, sabe o que temos que fazer? Entregar e confiar. Ele certamente vai nos dar a vitória, porque Ele já nos deu tudo. Tudo já temos. Observe o que mais Deus disse a Josafá. Verso 17. Não tereis de pelejar, tomai posição, e já parados, e veio o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá de Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saímos ao encontro, porque o Senhor é convosco. Você não precisa lutar na batalha. A melhor posição nossa, às vezes, é apenas
não fazer nada, no sentido de aguardar em Deus. Aguardar em Deus. Se acalmar em Deus. Tomar apenas uma posição e permanecer firme no Senhor. O que significa permanecer firme quando se tem um problema? Quando se está enfrentando uma batalha? Não é fácil, né? Porque a ansiedade toma conta do nosso coração. O que significa permanecer firme quando se está vivendo uma crise? Significa ter uma atitude mental de quietude e confiança, que só o Espírito Santo dá. Só o Espírito Santo dá. Porque Ele é o Espírito da paz. Só o Espírito Santo dá essa paz que excede todo entendimento. A história de Josafá é uma história fascinante. E depois de ter consultado o Senhor, Ele designou homens para cantarem e louvarem, né, todo o esplendor da glória de Deus. Todo o esplendor da glória de Deus. Enquanto o exército ia à frente, Ele aconselha então os cantores, né, vestidos de ornamentos, preparados, marchando à frente do exército para louvarem a Deus. Para louvarem a Deus. Você imaginou essa cena? Vamos imaginar a cena, 2 montanhas, porque era dessa maneira que tinha uma montanha aqui, um vale no meio. As nações inimigas desse lado, Judá desse lado, apenas com cantores, e Deus pediu, não faça nada, só cante. Este é o plano. E o plano de Deus, sabe o que aconteceu? Funcionou. Os 3 exércitos inimigos, eles começaram a ficar confusos entre si e acabaram matando uns aos outros. Isso nos ensina que devemos louvar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo. Mesmo que a noite esteja escura, louvar a Deus. Engrandecer esse Deus, porque Ele tem o controle, Ele tem o domínio, Ele tem as rédeas da história nas suas mãos. Para encerrar, eu queria dizer o seguinte, eu quero concluir, nós devemos, para que possamos viver a vida cristã, nos tornarmos cristãos de verdade. Eu sei que você chegou até aqui, não tem nada a ver com você, não teve um trabalho duro que você fez, foi pela graça. Deus te trouxe até aqui, pela graça. Deus escolheu. Se você ama a Deus, porque Deus colocou um amor dentro do seu coração. Se você tem fé, porque Deus colocou fé no seu coração. Nós não chegamos a Deus prontinhos, perfeitos. Nós viemos para Deus contando simplesmente com a sua maravilhosa graça. A sua maravilhosa graça. Fomos salvos não porque fizemos alguma coisa, ou porque éramos bons, mas nos entregamos a Deus, exatamente. Deus nos acolheu exatamente do jeito que nós éramos. Ele nos tirou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. A Bíblia diz que a salvação não é por obras, para que ninguém viesse a se gloriar, falar, poxa vida, eu sou o crente. Porque eu sou melhor, porque eu tive essa disposição dentro do meu coração. Não, meu querido. Se você é o que é, se você busca a Deus, se você deseja a Deus, o mérito não é nem seu, é do próprio Espírito. É do próprio Espírito. A Bíblia diz que a salvação não é por obras, e deveríamos continuar vivendo uma vida cristã do mesmo modo, ou seja, ancorados nesse amor de Deus, escondido em Cristo, abrigados na sombra do Altíssimo. Já que as lutas estão associadas à vida, o que a gente tem que fazer? Se aconchegar em Deus, se abrigar em Deus. Ele é a nossa fonte de força, de poder. Sabemos que teremos que enfrentar lutas até o último fôlego da nossa vida, porque o paraíso não é aqui na terra. A mensagem da prosperidade que quer trazer o paraíso para a terra, isso é diabólico, isso é enganoso. O paraíso não é aqui. Você vai enfrentar lutas, mas uma certeza você pode ter, que Cristo está com você. Ele estará conosco todos os dias, mas todos os dias. Precisamos identificar o nosso adversário para que a gente não
fique lutando contra nós mesmos. Precisamos admitir a nossa incapacidade e descansar na fé e agradecermos ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe com a sua graça e com o seu poder. Amém.